Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Quero anunciar aos irmãos que nós estamos agora regressando à nossa série de exposições na carta de São Paulo aos Coríntios. Nós paramos no capítulo 10 e vamos dar sequência nessa série de exposições para concluirmos a carta de São Paulo aos Coríntios. Coríntios capítulo 10. Eu não vou ler esse texto porque nós já o lemos na liturgia da igreja nesta hora. Eu quero começar pontuando algumas coisas importantes sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Como eu mencionei aos irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta escrita de um pastor preocupado com a igreja. É bom lembrar que Paulo funda esta igreja, passa mais ou menos quase 3 anos nesta igreja, cuidando dessa igreja, alimentando essa igreja, e quando ele viaja, ele descobre alguns problemas. Ele descobre, por exemplo, pela família de Chloe, que a igreja estava vivendo momentos de divisões, de contendas, de conflitos. E aí ele menciona isso, que em parte ele acredita, a gente não sabe quem é Chloe, se Chloe era um membro da igreja, se era um visitante da igreja. Paulo, ele diz, olha, eu fiquei sabendo que há divisões entre vocês. Paulo também, ele lida com um problema da autoridade pastoral na vida daquela igreja. No capítulo 4, nós vemos de maneira muito interessante Paulo falar isso, porque no capítulo anterior, Paulo havia mencionado no capítulo 3, que alguns na igreja dizem assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E os estudiosos bíblicos, eles sugerem que o pior partido na igreja de Corinto era o partido de Cristo. Porque o partido de Cristo não era submisso a ninguém. Não obedecia a Paulo, não obedecia a Pedro, não obedecia a nenhum outro apóstolo, a não ser Cristo. Esse era o problema que estava acontecendo na igreja. No capítulo 4, Paulo agora menciona que ele é escravo de Cristo, ele é ministro de Cristo, dispenseiro do reino de Deus, e vai argumentar em prol do ofício pastoral de maneira magnânima naquele texto. E ele vai falar da igreja de 3 formas. Ele vai falar da igreja primeiro como um corpo de crentes, depois fala da igreja de um edifício, no qual é edificado, e ele fala da igreja como uma lavoura, onde ele planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ao fazer isso, Paulo menciona que ele é dependente da graça de Deus para o sucesso do seu ministério. Nós, pastores, devemos ser dependentes da graça de Deus para o sucesso da igreja. O sucesso da igreja não está na qualidade da pregação, não está na mensagem pregada. Por mais que você seja um bom expositor da palavra, por mais que você pregue bem a palavra, se Deus não der o crescimento, se Deus não fazer o coração de vocês fervilhar, enfervecer pela palavra do Senhor, vocês nunca serão fortes e serão simplesmente crentes raquíticos que vêm uma hora à igreja, que uma hora está fraco, outra hora está forte, não se sabe exatamente quem é ou o que é, porque Deus, ele precisa nutrir, alimentar você com a palavra, regando a palavra, com o Espírito Santo, com o Evangelho, com a graça do Senhor. Então é isso que falta na igreja ordiena, na igreja dos nossos dias, a centralidade na palavra de Cristo e o entendimento de que o sucesso do ministério não é a quantidade de pessoas que estão na igreja, mas o sucesso do ministério, quem provoca, quem ocasiona é Deus, e é isso que Paulo argumenta. No capítulo 5, Paulo ele argumentar agora o problema de um pecado na igreja, quando a igreja não trata do pecado, quando a igreja não lida com o pecado, não disciplina o pecado, ela de fato ela padece. E talvez seja esse um dos motivos porque as igrejas evangélicas, de modo particular, nossas igrejas, elas às vezes são raquíticas porque têm medo de lidar e tratar com o pecado. Nós precisamos aprender a olhar para o pecado, afrontar o pecado, confrontar o pecado, trabalhar o pecado e exortar a mudança de vida na vida dos crentes. É exatamente o que nós precisamos fazer como igreja do Senhor. E no capítulo 5, Paulo diz, olha, eu fiquei sabendo que há no meio de vocês um crente que dorme com a madrasta, e vocês não fazem nada, vocês não estão preocupados com isso, vocês estão preocupados com o orgulho, com a jactância de vocês, isso para nada serve. Olha, eu quero dizer que eu sentenciei, estando ausente, que esse filho de Satanás seja entregue a Satanás, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Paulo ele exorta e faz com que a igreja aprenda o exercício e o valor da disciplina. No capítulo 6, Paulo agora ele trata do problema que nós expusemos semana passada, que é o problema do litígio entre os crentes. É quando os crentes, de maneira decisória, decidem processar um outro crente. Decidem, de fato, mover uma ação processual contra outro crente, indo a tribunais profanos, diz o capítulo 6 de 1 Coríntios. E também do problema da santidade. A igreja precisava entender que, ainda que havia crentes que estavam processando outros, e havia crentes que estavam dormindo com prostituta. Paulo diz, vocês são santos, vocês são o corpo de Cristo, vocês são membros de Cristo. No capítulo 7, Paulo trata agora do problema, especificamente, do problema único do casamento. Como lidar com o problema do casamento? O que eu devo fazer, Paulo, com a questão da minha mulher? Minha mulher não quer ter contato sexual íntimo comigo. Como eu devo lidar com isso? Como eu devo lidar com esse problema? Paulo responde, olha, se você se priva a sua esposa de ter algum contato com você, você está pecando. Se você priva o seu esposo de ter algum contato com você, você está pecando. Você precisa fazer o que é devido, o que lhe compete fazer. Mas a outra pergunta surge, Paulo, não é mais espiritual ficar solteiro do que ficar casado? Paulo diz, não, o espiritual é você caminhar solteiro no momento presente que você está, mas estar casado também é um bom para você se você não consegue viver controlado, não é bom viver abrasado, mas é bom que se case. Paulo, o que é que eu faço se minha filha quer virgem? Eu devo entregar ela a casamento ou devo manter ela virgem? Paulo diz, se você entregar ela a casamento, você faz uma coisa boa, mas se você preserva ela virgem, ela faz uma coisa melhor, porque ela vai servir ao Senhor. Paulo, e como é que fica a questão do solteiro na igreja, Paulo? Como é que eu lido com esse problema do solteiro? Paulo diz, os solteiros Deus chamou para ser solteiro, mas se ele não tem vocação de ser solteiro, que se case. E o viúvo, Paulo, o que ele faz? Paulo diz, olha, se ele é viúvo, que ele permaneça no estado que ele se encontra, mas se ele não consegue se controlar, que se case. Então Paulo mostra que o casamento, a vida familiar, ela não é impedimento para o crescimento espiritual nosso. A mídia televisiva, a mídia radiofônica propõe e vende a imagem de que casamento é impedimento espiritual para a nossa vida. E não é. O casamento pode ser um benefício muito prazeroso para a glória de Deus. No capítulo 8, agora o apóstolo São Paulo vai mencionar para nós um problema sério, que era o problema dos crentes mais fortes e dos crentes mais fracos. Havia crente mais forte que ia para o templo pagão comer carne sacrificada e feria a consciência alheia. E Paulo diz, não façam isso. Lidem com os mais fracos em relação às coisas que é por Cristo que vocês devem fazer. É para a glória de Cristo que vocês vivem a liberdade cristã. No capítulo 9, Paulo agora mencionou outro problema que a igreja estava fazendo. A igreja estava deixando de pagar o soldo pastoral a Paulo. E Paulo diz, olha, quem vive do evangelho, quem prega do evangelho, que se alimente do evangelho, que vive do evangelho. Paulo pega o exemplo dos sacerdotes do Antigo Testamento e diz, olha, eles se alimentavam no altar. Por que que eu, como pregador, como pastor de vocês, não posso recolher entre vocês alguns bens materiais quando eu dou a vocês dons espirituais, verdades espirituais, prego a palavra de Deus para vocês? E aí Paulo diz que ele é constrangido a pregar a palavra porque ele é chamado a fazê-lo. Mas agora chegamos ao capítulo 10, onde nós estaremos abordando o que Paulo está querendo colocar para nós. Aqui, o nosso tema nesta noite, irmãos, é os perigos de uma vida desobediente. O que acontece quando a sua vida é desobediente à palavra? Quando a sua vida é desobediente ao Evangelho de Cristo? O apóstolo Paulo, após discorrer a respeito dos direitos apostólicos no capítulo 9, e da liberdade cristã no capítulo 8, agora ele se volta para tratar dos perigos de uma desobediência na vida cristã. Quais são os perigos que eu enfrento na desobediência na minha vida cristã? Por que que um crente não deveria ser desobediente à palavra? Por que que o crente não deveria ser desobediente à palavra de Deus? Qual é o perigo que quando o meu coração se torna desobediente, ele corre? Qual é o perigo? O primeiro perigo é o perigo da autossuficiência. Versos de 1 a 6 do nosso texto. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e tendo sido batizados todos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, e todos comeram de um só manjar espiritual, e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram.
A primeira questão é que a igreja parecia que não havia entendido e aceitado a correção de Paulo nos capítulos 8 e capítulo 9. Aqui o apóstolo Paulo agora no que tange ao trato com seu apostolado e no que tange como lidar com o irmão mais fraco na fé. Paulo no verso 1 lembra que aqui o apóstolo procura mostrar à igreja a ignorância deles. É que eles têm levado para um caminho sem volta, a ignorância deles tem levado eles para um caminho sem volta. Paulo diz, eu não quero, eu não desejo, ele diz, utelorimas, agenoei, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou não desejo que vocês continuem ignorando. Ignorando o quê? O que é que eles estavam ignorando? Que a autossuficiência consiste em um grande perigo para a alma. Quando eu me acho autossuficiente, quando eu acho que tenho tudo ao meu favor, quando eu acho que eu estou na igreja, que eu tenho um bom comportamento, que eu ando certo, que eu ando dessa maneira, que eu ando daquela forma, que eu oro para os sacramentos, que eu me alimento dos sacramentos, que eu aprendo da palavra, que eu cresço da palavra, que eu bato ponto dominicalmente na igreja, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso nem da igreja. Para que ir para a igreja? Para que estar na igreja? Aqui, irmãos, Paulo, ele quer mostrar este perigo na vida destes crentes. Ele faz isso mostrando primeiro os exemplos dos pais do povo pactual, nos versos de 1 a 4. A primeira questão que ele apresenta para nós é a nuvem. Ele diz aqui no verso de número 1, ele diz que os nossos pais estiveram sob a nuvem. Aqui a nuvem que seguia os israelitas durante toda a peregrinação no deserto, que sempre os protegia, como nós aprendemos em Êxodo capítulo 13, verso 21. A nuvem vinha para preservar que o sol os queimasse, destruísse, acabasse com o vigor deles. Pelo contrário, ali no deserto eles conseguiam peregrinar pelo deserto durante 40 anos, porque Deus estava ali com a nuvem protegendo, cuidando deles. Aqui Deus, de maneira interessante, apresenta esse vislumbre para Paulo, dizendo, Paulo, ensina a igreja que eu no passado era um Deus providente, era um Deus que providenciava, era um Deus que cuidava, era um Deus que estava agindo em favor deles. Paulo, ele começa a pegar o exemplo dos pais daquela igreja, dos pais dos crentes, dos pais pactuais, ou seja, dos patriarcas, dizendo assim, olha, quando o povo estava liderando, caminhando no deserto, Deus estava cuidando deles. Mas não era para gerar autossuficiência, não era para gerar exaltação, como nós vimos hoje pela manhã, não, pelo contrário, é para mostrar a eles a dependência que eles tinham de Deus. Às vezes, irmão, a nossa autossuficiência nos faz nos tornar cegos, de que nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, não importa o grau de intimidade que você tenha com Deus, não importa se você é mais crente do que o outro, não importa se você ora mais que o outro, se você lê a Bíblia mais do que o outro, que você prega melhor que o outro, não importa, todos nós dependemos de Deus. É ruim, né? É ruim, porque o nosso coração, nós somos filhos de Adão. Lembram disso que eu falei hoje pela manhã? Nós somos filhos de Adão. E como filhos de Adão, nós não queremos depender de alguém. Agora observe bem, aqui, o primeiro exemplo que ele mostra é o emblema da nuvem. Mas também ele apresenta para nós um outro emblema bem interessante, que é a travessia do Mar Vermelho. Olha o que ele diz aí. E todos passaram pelo mar. Aqui, irmãos, aqui o segundo exemplo é o da travessia do Mar Vermelho, no verso 1 aqui, que ele diz, e tendo sido batizado, verso 2, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui, irmãos, e ser batizado aqui, com respeito a Moisés, tanto a nuvem como a travessia do Mar Vermelho, simbolizavam, primeiro, uma coisa importante. Aqui quando diz, está batizados em Moisés, significa estar debaixo da liderança de Moisés. E aqui o fato de ser a travessia do Mar Vermelho, como também o fato de ser batizado em Moisés, apontavam, simbolizavam a respeito daquilo que nós chamamos de, aponta para a obra redentora de Deus, representada pelo santo batismo. O apóstolo Paulo, ele lembra isso à igreja, diz assim, olha, eles de fato, eles foram batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
Eles estavam debaixo da liderança de Moisés, eles estavam caminhando debaixo da liderança de Moisés, e ele usa a palavra batismo para descrever exatamente essa liderança, mas aponta também para uma realidade maior, para algo maior. Todos nós estamos inseridos na comunidade da igreja, na comunidade do pacto, mediante o batismo, mediante o sacramento batismal, mediante o sacramento da aliança de Deus, da aliança que o Senhor tem feito conosco, para a glória dele, para a honra dele. É isso que nós precisamos entender, é isso que precisamos ressaltar aqui. Aqui Paulo, ele relembra a igreja que aqueles crentes estavam caminhando, peregrinando, quando chegaram diante do mar, de um deserto ali, naquele momento, Deus, usando Moisés, abre o mar e eles passam, e a água que cria a parede de um lado e do outro, começa a respingar sobre o povo. Todo o povo é batizado quando passa por aquela travessia. Aqui aponta para a obra redentora de Deus. O batismo, quando você recebe o sacramento do batismo, ele aponta para a obra redentora que Deus fez em Cristo, que você foi libertado, que você foi restaurado. Ele é emblema, ele não é uma coisa que diz, você é melhor que o outro, mas ele diz que você pertence a Cristo, que você depende de Cristo. Percebe? Aqui o sacramento nunca diz que você é autossuficiente, ele nunca diz que você é superior, que você é maior. Pelo contrário, o sacramento diz que você é dependente de Deus, dependendo da palavra do Senhor e da graça de Cristo. O terceiro exemplo que ele coloca para nós é o exemplo do maná. Olha o que ele diz aqui. Ele diz no verso 3: e todos comeram de um só manjar espiritual. Paulo usa agora o terceiro exemplo, que é o maná que Deus havia enviado para o povo. Aqui no verso 3, a nutrição, o alimento pactual do povo de Deus. Aqui é um emblema claro do elemento sacramental da Santa Ceia. Aqui Paulo está dizendo, olha, não apenas o sacramento do batismo diz que você depende de Cristo, mas também a ceia do Senhor ensina que você depende de Cristo. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da palavra do Senhor, nós dependemos da provisão de Deus. Aquele povo no deserto estava com fome, e Deus providenciou o maná, o pão do céu, o pão vivo do céu. E agora, na transmutação, no fato da simbolização, naquilo que é simbolizado na verdade, dentro do sacramento, de maneira muito clara, você agora se alimenta espiritualmente de Cristo, você se alimenta de maneira espiritual do Senhor, e é isso que Paulo está lembrando à igreja. Não adianta você dizer que é autossuficiente, que tudo que você tem para a sua nutrição espiritual vem de Deus, depende dele, e não da sua própria autossuficiência, do seu próprio auto-entendimento da graça. Ah não, eu sou um crente forte porque eu faço isso, faço aquilo, faço... Não, você só é um crente forte porque a graça de Deus te deu sinais, emblemas, selos pactuais, para que você entenda e desfrute deles, o batismo e a Santa Ceia. Paulo deixa isso claro para nós aqui de maneira muito interessante nesse texto. Aqui é um antítipo que focaliza na obra eucarística de Deus, na Santa Ceia do Senhor, naquilo que Deus de fato tem feito. Mas também o texto também nos aponta, nos leva para uma outra figura que ele usa aqui, a figura da rocha. Olha o que ele diz no verso 4: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vocês devem lembrar, por exemplo, quando o povo estava peregrinando no deserto, e o povo sentiu o quê? Sede. E o povo disse, Moisés, tu nos trouxe para este deserto para que a gente morresse de fome e de sede. Não era bom tu deixar a gente lá no Egito, lá no meio do povo, pelo menos lá a gente tinha pão e água. E aí Moisés ora a Deus. E quando Moisés ora a Deus, diz o texto que Deus responde, Moisés, fala a rocha. Moisés vai e bate na rocha. Vocês lembram disso, né? Aqui, o que o autor sagrado, Paulo, está dizendo para nós, é que aquela rocha, aquela água, aquela fonte, aquele riacho que brotou da rocha de Meribá, conforme lá no texto de Êxodo, capítulo 17, verso 6, quando a água começa a jorrar ali, Paulo diz que aquela rocha era Cristo, era o Senhor. Era ele que alimentava aquele povo, era aquele que saciava a sede daquele povo. E aí nós nos lembramos do que diz o Evangelho, quando Jesus discutindo com a mulher samaritana, ele diz assim, olha, se eu te der da água que você beber, que você precisar para beber, você nunca mais terá sede.
A água espiritual é a obra de Cristo, é Cristo dizendo: eu sou a sua fonte, sou eu que tiro a alma da sequidão, sou eu que tiro a sua alma do deserto, sou eu que faço com que a sua alma viva um oásis, que a sua alma se alimente de mim, que a sua alma viva para mim, que a sua alma tenha vida em mim. Paulo, ele em nenhum momento desassocia a obra redentora do Antigo Testamento da obra redentora do Novo Testamento. Ninguém no Antigo Testamento era salvo na parte de Cristo. Ninguém era salvo por obediência à lei, porque se alguém é salvo por obediência, existe uma autossuficiência, há um orgulho. Eu fui salvo porque obedeci, eu sou salvo porque eu decidi seguir as normas são essas, tem que ser seguida, a lei é essa, tem que seguir isso. Não, a lei é Cristo. Cristo é a base. Não há redenção sem Cristo. Não há vida espiritual sem Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, nesses emblemas, apontam para Cristo, apontam para a obra redentora de Cristo. E aqui Paulo diz: eles foram saciados de Cristo, porque a rocha era Cristo, é o que diz o verso 4. E a pedra era Cristo. Eles beberam, eles nutriram, eles tiveram hidratação, foram hidratados em Cristo. Cristo é quem cuida da nossa vida. Mas aí, irmãos, todos esses sinais da providência divina no momento, no meio do povo pactual, estava ali presente. Tudo estava no meio do povo, o povo estava vendo tudo isso. Mas o que acontece é que muitos se achavam autossuficientes, porque eles os viram, porque eles presenciaram a benevolência divina, mas muitos não eram agradáveis diante de Deus, diz o verso 5. Olha o que diz o verso 5. Entretanto, todo mundo viu isso. Todo mundo olhou a obra redentora de Deus no atravessar do Mar Vermelho. Todo mundo viu a provisão de Deus, em Deus derramar o pão vivo do céu. Vocês lembram de João 6? Vocês lembram de João 6? Jesus diz assim: olha, eu quero dizer a vocês que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram um pão do deserto e morreram, mas aquele que de mim se alimenta viverá eternamente. E agora o apóstolo São Paulo traz isso à memória da igreja, traz isso à memória do povo de Deus. Então aqui é importante nós ressaltarmos isso aqui, irmãos. Aqui a obra de Cristo é exaltada de maneira magnânima, de maneira grandiosa, de maneira inusitada, de maneira gigantesca. Aqui de fato eles se achavam o suficiente porque viram tudo isso. Entretanto, diz o verso 5, Deus não se agradou da maioria deles. Por quê, irmãos? Porque eles viram aquilo tudo, mas eles não entendiam que tudo aquilo apontava para a obra redentora de Deus, na pessoa de um mediador futuro. Eles não criam na provisão e na providência divina. Eram crentes, estavam ali na igreja, eram membros da igreja, mas não eram pessoas que acreditavam na obra redentora de Cristo. Eram pessoas que desprezavam os sacramentos do Senhor. Eram pessoas que desprezavam a palavra de Deus. Eram pessoas que desprezavam a providência e a provisão de Deus na vida da igreja. Aqui, irmão, de maneira muito interessante, eles se achavam autossuficientes porque os viram e eles presenciaram a benevolência de Deus, mas muitos não eram agradáveis diante de Deus. E Paulo alerta a igreja para que estes fatos postos eram colocados como exemplos para a igreja de seu tempo. Olha o que diz o verso 6, ele diz exatamente isso: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quando eu cobiço aquilo que não agrada a Deus, quando eu quero aquilo que não honra a Deus, quando eu não busco aquilo que agrada a Deus, eu estou pecando contra Ele. E aqui é colocado como exemplo, estar afiliado à igreja, irmãos, mas negligenciar o Evangelho é pedir a condenação sobre nós,
Eles estavam na igreja, eles estavam vivendo. Então o que eu aprendo aqui? Era bom que a igreja tivesse muitos milagres. Era bom que a igreja operasse milagres, fizesse grandes milagres. Vocês percebem quantos milagres Deus fez? E este povo não creu. Eles não abraçaram a Deus, não abraçaram a palavra de Deus. Pelo contrário, eles murmuravam de Deus, murmuravam da sua palavra e ficaram prostrados porque Deus não se agradou da atitude deles. Então não é a sua autossuficiência. Aprenda uma coisa, o nosso cristianismo, ele não gera orgulho em nós. O nosso cristianismo gera em nós, deve gerar em nós humildade. Dizer, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu estou aqui debaixo do juízo da cruz. Porque se não fosse o juízo da cruz, o juízo de Deus cairia sobre mim, sem pena e sem piedade. Ninguém aqui é mais santo ou menos santo que o outro. Todos nós somos pecadores redimidos na cruz, salvos em Jesus, resgatados no Senhor, restaurados no Senhor, reconhecendo que dependemos apenas da graça de Cristo. Aqui, irmãos, isso nos leva agora para a nossa segunda proposição. Qual é o segundo perigo? O primeiro perigo é o perigo da autossuficiência. O segundo perigo de uma vida desobediente é o perigo da idolatria. Como assim, pastor? Idolatria? Nós, crentes, idólatras? Sim. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, o que sobra para nós é idolatria. Idolatria para a nossa vontade. Se as coisas não forem feitas de acordo com a minha vontade, do meu jeito, da minha forma, você está dizendo o quê? Que você é Deus. Que você é maior que a palavra de Deus. Que você é maior que o Evangelho. Essa é a sua idolatria. E você não enxerga isto. Veja, o perigo da idolatria está nos versos de 7 a 10 do nosso texto. Olha o que diz. Ele diz, não vos façais, pois, idólatras. Espera aí, como assim, pastor? Eu pensei que idólatra só fosse o católico apostólico romano, pastor. Lembre-se, não havia igreja católica apostólica romana nesse contexto. E Paulo fala para quem, irmãos? Para a igreja. Por que ele fala para a igreja nestes termos? Não vos façais, ou seja, não vos tornem idólatras como alguns deles foram. Percebe a questão? Está dizendo que o perigo da idolatria ronda o coração da igreja. Ronda a igreja. A igreja pode sim cair em idolatria. E esse tema nós vamos ver semana que vem, se Deus nos dar graça de estarmos vivos, de louvarmos a Deus e estarmos aqui novamente. Nós vamos ver nos versos 14 em diante, novamente esse tema da idolatria voltando. Mas Paulo já começa alertando a igreja. Não vos fazeis, pois, idólatras como alguns deles o foram, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui esse segundo perigo da desobediência na vida cristã. É que ela nos leva, a desobediência nos leva para a idolatria. E o apóstolo indica este pecado aos membros da igreja ao mencionar Êxodo 32. Quando você lê a Escritura e quando você conhece o Antigo Testamento, você sabe de que Paulo está falando. Paulo está falando daquele fatídico episódio de quando Moisés subiu no templo, lembra lá? Para receber a lei de Deus, subiu no monte para receber a lei. Moisés passou 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desce, Moisés vê o povo se divertindo, fazendo algazarra. O que o povo fez antes de Moisés descer, irmãos? Chegou para Arão, para o sacerdote, para o pastor do povo naquele momento. Ele diz, olha pastor, nós queremos um culto que nos agrade. Nós queremos um culto do nosso agrado. Nós queremos um culto que seja alegre, animado. Porque esse Moisés que subiu, a gente não, faz 40 dias ele não apareceu mais. Esse Deus que Moisés fala, faz 40 dias que não fala nada. Nós queremos ver Deus. Nós queremos pegar em Deus. Nós queremos apalpar Deus. Arão, coagido, covarde,
Em vez de dizer assim, parem com a idolatria, parem com isto. Arão foi lá e disse, não, tudo bem. Eu acho que esse povo vai desistir da ideia quando eu falar em dinheiro para eles. Faça o seguinte, traga a vocês ouro, prato, o que vocês tiverem. Irmãos, a idolatria arranca tudo de nós. Até as mulheres pegavam seus brincos, suas argolas, seus pingentes, seus braceletes de ouro. Uma mulher briga para ficar bonita, não é? Ela briga com o marido. Meu cabelo está feio, esse brinco eu já usei, eu queria comprar outro brinco. Mas aqui, elas levaram tudo para que pudessem adorar um ídolo. Já imaginou? Onde o povo, aqui em Êxodo 32, onde o povo de Deus fez um ídolo para substituir. Eles não queriam adorar outro Deus, igreja. Eles queriam substituir a Deus pelo ídolo. Você que é crente, você não tem a coragem, bote na sua cabeça, no seu coração, você não tem a coragem de pegar um boneco de barro, dobrar o joelho e orar e pedir as coisas a ele. Tem? Não, não tem. Por quê? Você sabe que é pecado. Mas no seu coração, você consegue trocar o Senhor por alguma coisa maior que o Senhor. É o seu filho, é a sua filha, é o seu cônjuge, é a sua sabedoria, é o seu conhecimento, é os seus estudos, são os seus estudos, tudo aquilo que ocupa preeminência no seu coração em lugar do Senhor, é idolatria. Você só não tem coragem de admitir. Você só não tem coragem de criar um ídolo e prostrar e orar. Porque você diz, não sou crente, quem faz isso é católico. Mas você faz a mesma coisa. Só que você faz aqui dentro. Onde ninguém vê. Onde ninguém percebe. Mas Deus vê. E Deus sabe. Agora, observe bem o nosso texto, irmãos. Aqui, o apóstolo São Paulo lembra a igreja nos versos 7 e 8 isso. Ele diz, não vos façais pois idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, fizeram festa, e depois o povo levantou-se para divertir-se. Aqui, esse divertir aqui, significa que este povo fazia bacanal, sexo no meio do culto. Tamanha era a idolatria. Era um culto de fertilização. Eles copiaram um modelo de culto egípcio. Por isso que criaram o bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro era um emblema, um ídolo lá do Egito. Por que logo um bezerro? Porque apontava para a fertilidade. As mulheres iam para frente, ficavam nuas e os homens faziam sexo com elas. Povo de Deus fazendo isso, no meio do culto. E o nome do bezerro de ouro recebeu o nome de Iavé. Pegaram o nome de Deus e colocaram no bezerro. Tamanho ultraje. Um outro exemplo agora, que é extraído do Antigo Testamento, é da murmuração no deserto, conforme nós aprendemos nos versos 21 a 4 de Números, né? Capítulo 21 de Números, versos de 4 a 6. Ali naquela passagem nós vemos nos versos de 9 agora a 11, 9 a 10, diz assim: não ponhamos o Senhor à prova. Verso 8: e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Vocês lembram disso?
a imoralidade acontece, o que que Moisés, quando Moisés chega, Moisés pega as placas, joga no chão, puf, destrói as placas lá em Êxodo 32. E aí naquele momento Moisés diz assim, olha quem está do meu, perguntou assim, Arão, o que foi que tu fez, Arão? Rapaz, é porque eu recebi esse ouro aí, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Mentira. Arão trabalhou, o bezerro não surgiu do nada, mágico. Arão empenhou força, nós empregamos força para nutrir e alimentar os nossos ídolos, ou não é assim? Agora, observe bem, naquele contexto, Moisés volta e diz assim, olha, o verso 8º, Moisés olha e diz assim, olha, faça o seguinte, quem decide seguir a Yahvé, fique do meu lado. Quem não quiser seguir Yahvé, fique do lado de Coré. Vocês lembram disso, né? E aí diz o texto sagrado que os que ficaram do lado de Moisés foi ordenado a matar os outros do outro lado. O pai matou seu filho, a mulher matou seu esposo, porque se tornaram idólatras naquele momento. E aí diz o texto, num só dia caiu 23.000 pessoas. Já imaginou? Por causa da idolatria. A idolatria rouba de nós, irmãos, coisas importantes. Sabe o que ela rouba de nós? Comunhão com Deus. Comunhão com o outro. Rouba os nossos recursos. E tira a nossa vida. A idolatria faz isso. Agora, veja, o outro exemplo que ele coloca está nos versos 9 e 10. O exemplo da murmuração. Ele diz, há outro no mesmo... Desculpem. Ele diz assim, versos 9 e 10. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e permaneceram e pereceram pelas mordidas das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles os murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui de maneira muito nítida, aqui é mencionado o fato de que Deus, o povo começou a murmurar. Não tem carne, não tem comida, esse Moisés aí não está com nada, esse líder aí não está com nada, e começou a falar mal de Moisés, falar mal de Moisés, e falando mal, murmurando. Foi o que Deus fez. Espera aí, vou cuidar desse povo agora. Mandou um bocado de serpente abrasadoras no deserto. E começou a picar os murmuradores. Os murmuradores começaram a cair envenenados. E começaram a agonizar. E aí Moisés se desespera. Moisés, como pastor do povo, ele vê que foi atacado, agredido, magoado, ferido. Mas ele faz o quê? Ora pelo povo. Senhor, por que isso vai matar esse povo, Senhor? Não faça isso, Senhor. Tá bom, Moisés, faz o seguinte, levanta uma serpente no meio do deserto, serpente de bronze, coloca ela afiada no astro, e que todo que olhar para aquela serpente será curado. Irmãos, a serpente se torna um emblema da redenção. Vocês lembram do capítulo 3 de João, quando Jesus disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja erguido, levantado. É olhar para Cristo. Veja, tudo é olhar para Cristo. Nós dependemos de Cristo. Nós precisamos obedecer a Cristo. Aqui, o querido apóstolo Paulo, ele nos lembra que não podemos colocar Deus à prova. Nós não podemos. E a gente gosta muito disso. Tem crente que gosta disso. Senhor, se o Senhor for comigo, olhe Deus, eu quero esta prova. Não é assim? Nós fazemos isso, irmãos. Está errado. Deus não é submisso à sua vontade. Se Ele quiser fazer alguma coisa pela sua vida, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Não importa o quanto você tente colocar Deus no estreito.
Eu quero a confirmação do Senhor. Para com essa besteira. Eu quero obedecer. Diga assim: Senhor, eu quero obedecer. Não importa o número de prova que o Senhor me mande. Não importa o número de tribulação que o Senhor me mande, eu quero continuar obedecendo. Me ensina a obedecer, Senhor. Me ensina a agradecer no meio da tribulação, no meio da dor, no meio das lutas, no meio das batalhas. Me ensina, Senhor. Mas não deixe o meu coração de fazer prova do Senhor. Não deixe eu tentar o Senhor. Não deixe eu provocar em ti a ira, Senhor. É isso que significa colocar provas em Deus. Agora, isso me leva para a última proposição que o texto coloca para nós. Um outro ponto importante que eu preciso não passar disso, irmãos, é a murmuração. Nós reclamamos de tudo. Da mal sorte que temos, da vida que vivemos, da forma como agimos, da forma como nós passamos pelas nossas provas, nós murmuramos. Diz o texto sagrado que Deus pegou os murmuradores e aniquilou-os, matou-os. Irmãos, Deus não quer murmuradores na igreja. Deus quer adoradores. Deus quer pessoas que adorem a Ele. Que vai dizer com sinceridade: Senhor, está doendo. Está difícil, Senhor. Mas me ensina a te adorar. Me ensina a te cultuar. Quebra a minha vida como tu queres. Em mim não há dignidade alguma, mas o Senhor é glorificado na minha vida. Me ensina a viver desta forma. Isso me leva a uma terceira e última proposição que esse texto nos apresenta. Qual é o perigo de uma vida desobediente, irmãos? O terceiro perigo é o perigo de não ser paciente diante da providência divina. Está aí nos versos de 11 a 13. Estas coisas, que coisas? Tudo que nós vimos até agora, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. E vieram para os patriarcas como exemplo. E foram escritas, ou seja, registradas, para a advertência nossa, da igreja. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo indica que cada exemplo apresentado, irmãos, em sua argumentação, tem a finalidade de ensinar a igreja a confiar na providência de Deus. Tudo que ele quer é que nós confiemos na providência dele, no cuidado dele. Como é que ele faz isso? Primeiro, nos dá exemplo. Deus, ele é sábio. Ele diz à igreja: igreja, haja dessa forma, porque os exemplos são esses aqui. Vocês agirem de outra forma, os exemplos são esses. O que pode acontecer com vocês é tudo isso aqui que aconteceram com eles. E aí ele disse: essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas. E aí ele deixou isso claro: a Bíblia é o nosso manual. Você quer saber como o povo de Deus agiu lá atrás? Vai para a Bíblia. Pastor, estou enfrentando essa dificuldade, essa situação. Como é que eu faço, pastor? Vamos ver como é que a Bíblia lida com isso. Vamos ver como a palavra de Deus revela isso. Eu tenho uma escritura. Eu não preciso ir atrás de outra coisa, eu tenho uma escritura. Eu preciso estudar a Bíblia. Preciso conhecer a palavra de Deus. Mas não apenas isso, irmãos. Diz o texto também que foram escritas para a nossa advertência de nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Ou seja, Paulo já entendia que a era da igreja era dos fins dos tempos. Por isso que eu preciso olhar para o passado e aprender com o passado para ver um presente glorificando a Deus. E aí ele diz mais: a ausência da obediência, irmãos,
pode acarretar juízos divinos, como diz o verso 11, e revela o perigo da autossuficiência, no verso 12. Olha o que ele diz: aquele, pois, que é autossuficiente, né, que pensa que está em pé, eu sou crente, eu sou mais crente que Murilo, eu caí nesse pecado? Jamais. Caí nesse erro? Jamais. Eu conheço mais a Bíblia que você, Murilo. Não é assim? Não é assim que a gente faz, irmãos? É. Mas o que é que a Bíblia diz? Aquele que pensa que está em pé, que está firme e seguro, veja que não caia no mesmo pecado. A gente faz isso? Fulano pecou nisso, fulano está pecando nisso, fulano pecou nisso, aquilo. A gente começa a apontar o dedo. Pá, 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 pá. Mas a gente esquece que nós somos filhos de Adão. Esquecemos disso. Então Paulo lembra a igreja que a igreja deve estar sempre vigilante. A igreja precisa estar sempre atenta. Ela não pode se achar autossuficiente. Ela é uma igreja dependente de Cristo. Ela depende de Cristo, ela depende de Deus. Ela depende do Senhor. Nós dependemos do Senhor. E aí ele termina exortando a igreja à firmeza diante das provações, pois Deus dará a solução cabível a cada provação que você enfrenta. Verso 13, ele diz: e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pastor, está difícil, tá difícil, mas a Bíblia me diz que Deus não vai me provar além das minhas forças. Eu creio nisso. Eu creio no que a palavra de Deus me diz. Ele vai me provar no limite das minhas forças. Mas não apenas isso. Pelo contrário, o que é que ele vai fazer? Juntamente com aquela provação e com aquela tentação, Deus vai providenciar o livramento para que nós possamos suportar aquela provação, aquela tribulação. É Deus quem providencia isso para nós. É Deus que providencia isso para a nossa vida e para a nossa alma. Precisamos entender isso e viver isso para a glória do Senhor. Já disse que nós podemos aprender desse texto e aplicar à nossa vida, irmãos. A primeira é que devemos entender que a autossuficiência, o perigo da desobediência, provoca em nós uma autossuficiência. Eu preciso ser alguém que depende de Deus, depende do Senhor, depende da sua palavra, depende do seu evangelho, depende da sua graça. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o perigo da nossa vida, irmãos, está no fato de que nós podemos nos tornar idólatras a qualquer momento, a qualquer circunstância. Então, eu tenho que policiar meu coração não pode trocar o Senhor por qualquer coisa. É um jogo de futebol, é uma novela, é o meu filho, é a minha esposa, é meus filhos, seja lá quem for, nada pode substituir o lugar de Deus na minha vida. Prioridade é Deus, as outras coisas são depois. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. E por fim, precisamos aprender que com toda a provação que nós vivemos e passamos, o Deus providente nos dará a solução que nós carecemos. Pode não ser a melhor do ponto de vista nosso. Pode ser aquela que nós não esperávamos, mas é a que Ele quer. E lembre-se, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações. Que nós possamos ser uma igreja obediente à palavra do Senhor. Amém.